Porque toda essa regra do jogo visa beneficiar quem está lá em cima. Sim. É assim, sempre foi assim. Pode entrar direita, esquerda, centro. Ou é simplesmente, cara, me tocou, cara, eu quero testar isso daqui. Eu gosto de gente. Tá. Eu gosto de impactar pessoas. Então por isso que eu gosto de trabalhar com educação. No Brasil, basicamente os meus negócios foram educação e esporte lá nos Estados Unidos. Claro. Então eu fiz um grande investimento em esporte, tive um clube de futebol profissional, construí um estádio lá nos Estados Unidos e vendi. Então foi um ciclo de 8 anos entre a compra, construção, geração de valor e venda. Porque esse é o meu foco, né? Eu sempre construo negócios e vendo. Esse é o meu modelo de empreender e investir. Então não é só venda, né? Porque você é um cara que se destacou como um bom vendedor, mas você descobriu também que você construir algo para você vender te dá muito mais recursos, né? A primeira coisa, assim, eu aprendi a vender, ganhava comissão. Depois, eu falei, vou abrir meu produto, meu próprio produto, vou vender esse produto e vou ganhar o lucro. Tá. Num outro momento, eu penso, se eu construir um negócio que é gerador de caixa, eu posso vender este negócio, eu posso vender empresas. Já entendi o que você está escolhendo. Então. Eu vendi produto para ganhar comissão, depois vendi o meu próprio produto para ganhar um lucro e depois eu comecei a vender empresas, comprar e vender empresas. Entendi, você faz tudo o ecossistema, então, do 0 até o 100 disso tudo. Isso, porra. Exatamente. Então, assim, mas eu gosto muito de trabalhar com o que transforma. Eu não gosto jamais faria bet, jamais. Como eu tenho muito seguidor na internet, já recebi muitas propostas para fazer propaganda, eu não faço. Bebida? Não faço, não gosto de fazer nada relacionado à bebida, nada que eu acredite que não vai fazer bem para as pessoas. Tá. Então eu gosto de educação por isso. Educação é uma coisa que eu posso contribuir com a pessoa. E qual a sua visão do brasileiro? Porque você começou ali naquele começo ali que a gente estava batendo papo, você falou assim, cara, essa coisa de escassez não é só de brasileiro não, cara. Porque você é um cara que você estava em Orlando, você conversou com um americano, você deve ter investidor árabe, investidor... Você consegue ter uma coisa do tipo assim, cara, o brasileiro ele é pica pra caramba, ele não entende disso? Cara, eu gosto de trabalhar com brasileiro. Eu gosto de trabalhar com brasileiro. Qual que é o pró e contra? Cara, olha só, eu gosto de trabalhar com brasileiro, acho o brasileiro guerreiro, acho o brasileiro criativo, é claro que eu estou generalizando. Tem pilantra, tem de tudo. Sim. Você entendeu? Mas eu gosto, inclusive, de empreender no Brasil. É um lugar que eu gosto de empreender. Nos Estados Unidos, eu fui bem feliz no meu investimento lá nos Estados Unidos. Né? Foi um clube que eu criei do zero e a gente fez uma venda... Eu não sabia que você criou do zero, achei que você entrou depois. Ele estava no 0,1. Tá bom, né? também. Já tinha o nome e o logo. A gente, exatamente. Não, o clube era... Tinha um Instagram. Era da 4ª divisão ali, não é? Então a gente pegou e levou ele para Major League Soccer e começou aquele projeto praticamente do zero, né? Então foi assim um investimento muito bacana. Foi tanto do ponto de vista financeiro como de experiência pessoal para mim. Mas, por exemplo, o americano... Você pega um casal americano, trabalha no fast food, o cara, e a mulher trabalha no outro fast food. Certo. 2 atendentes de fast food, ganhando salário mínimo. Esses 2 se casam, eles conseguem ter uma casa, um carro e viajar todo ano. Tá? Essa é a realidade do americano. Pega 2 atendentes de fast food aqui no Brasil, o cara vai morar lá na Caixa Prego, vai pegar 3 horas de trânsito para ir, 3 horas para voltar, vai viver mal pra caramba e mal vai conseguir pagar as contas. Então, você pega aqui, a realidade do brasileiro e a realidade do americano. É completamente diferente. Poder de compra. Poder de compra é completamente diferente. Não é? Completamente diferente. Agora, onde é que eu vejo o problema nos 2 aqui? Esse cara consegue fazer tudo isso porque lá ele tem uma coisa chamada crédito. Putz, total. Crédito barato, abundante, então ele consegue ter uma casa, consegue ter um carro, não é? Paga muito menos imposto sobre as coisas. Aqui, o imposto sobre um carro nos Estados Unidos que esse atendente de fast food paga, na Flórida é 6%,
sobre o valor do carro. Aqui no Brasil é por volta de 90% sobre o valor do carro. Sim. Você paga 2 carros. Você paga 2 carros. E se for importado, paga 3. 3 carros. Lá, ele paga 6%. Então, ele tem muito menos o Estado chupando o sangue dele, lá, principalmente desse pobre da classe média. E aqui, o pobre e a classe média, o Estado simplesmente estupra o pobre e a classe média. Não é o rico, não. O rico, ele tem dinheiro, ele se defende, ele investe, ele muda de país. Pobre a classe média, não. É estuprado pelo Estado no Brasil. Então você tem essas duas realidades aqui. Esse cara aqui, que tem acesso a tudo isso lá nos Estados Unidos, ele vai ter muito mais medo de empreender do que esse cara aqui. Faz sentido. Então esse cara aqui, ele tem mais medo de empreender por quê? Porque ele consegue ter o básico com aquela vida que ele tem. Quer dizer, ele não tem a necessidade. Ele tem menos necessidade. Logo, menos criatividade. E ele vai ter mais medo de arriscar. Aí a gente vai aqui pro brasileiro. Teoricamente aqui, tu vai encontrar um ou outro que vai enxergar que a situação dele já é muito ruim, que era o meu caso. Minha situação já era muito ruim. Eu ia ter medo de arriscar o quê? Eu tinha que ter medo de ficar naquela situação que eu estava. Aquilo ali era medonho de um jeito que eu deveria ter pavor de ficar daquele jeito. E aí qual é o problema do brasileiro? Ele se adapta. E acredita na conversinha mole das garantias e dos direitos. Aí que é cagado. Aí começa aqui. Isso aqui é latino-americano. Sim, discurso. É o discurso latino-americano dos seus direitos. E você é o errado. Exatamente. Você é o vilão. Não, o vilão não é o Estado. O vilão é quem botou ele naquela situação. É quem botou naquela situação. Quer dizer, quem botou naquela situação foi o Estado. Ele acha que foi. Exatamente. E aí o que acontece? Esse cara, quando ele acredita nesse bloco de pensamentos, ele vai mergulhar na mediocridade, na escassez e na mediocridade. Eu estou falando isso com muito respeito. Então ele se acomoda, entendi. Ele se adapta. Acostuma. Ele se acostuma. A adaptação funciona assim. O ser humano tem uma capacidade grande de se adaptar e que bom. Por isso que a gente sobreviveu aí ao longo dos anos. Ele se conforma, né? Conformar é ganhar a mesma forma. Sim, sim. Conformismo é ganhar a mesma forma. Mas o ponto aqui é o seguinte. O ponto é que as pessoas se adaptam. Então, vou dar um exemplo. Você vai... Já viu aquele rio fedorento pra caramba, poluído, super fedorento? Sim. Você passa perto, você não consegue mal respirar? Cara, tem gente que mora do lado do rio. Sim, já está acostumado com o cheiro. Porque o cérebro se adapta e a pessoa se acostuma com aquilo. As pessoas costumam se adaptarem ao inaceitável. Eu vou dar um exemplo forte aqui, mas a mulher apanha do marido. Cara, tem que ir na polícia, cara. Tem que ir lá na polícia e denunciar o cara. Mas ela pensa assim, não, ele é um bom homem, ele só me bateu 10 vezes só. Sim, sim. Ela se adapta àquela situação. Ela conversa com ela mesma, né? O cérebro define. Ela se sujeita. Essa adaptação essa adaptação, por um lado, é bom para a gente conseguir sobreviver às situações difíceis, mas por outro lado ela é péssimo porque a gente se conforma com situações que são inaceitáveis. O brasileiro vive uma síndrome da adaptação ao inaceitável. Você andar na rua com medo de ser roubado, sim. São mais de 40 mil homicídios por ano. Em vez de se revoltar, você compra 2 celulares, um para o ladrão e um para você. Um para o outro. Você se adapta, assim, entendeu? O Brasil tem a quantidade, a média de homicídios por 100 mil habitantes maior do que Israel. Israel está em guerra. É maior do que a Rússia, que está em guerra. Sim. Se bobear, eu vou falar aqui sem ter... Esses dois eu tenho certeza, mas talvez seja maior que a Ucrânia. Talvez seja maior que o Líbano. E a gente fica pensando, cara, na Ucrânia os caras devem estar sofrendo... Eles estão adaptados também? Eles estão adaptados. Mas aqui, cara, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes é altíssima. Então o brasileiro, ele vem se tornando especialista em se adaptar ao que é inaceitável. Não é? Eu saí do Brasil em 2002. Não, desculpa. Saí do Rio de Janeiro em 2002, porque para mim já estava inaceitável essa situação de violência. Fui morar em Curitiba. Morei 7 anos lá, depois eu fui morar nos Estados Unidos. Então eu estou fora do Brasil desde 2009. Sim, sim. Sempre empreendendo no Brasil, porque eu gosto de empreender no Brasil, eu gosto do brasileiro. Qual que é a vantagem de empreender no Brasil? Porque muita gente vai sentar aqui... Eu tenho um curso eu faço palestra, né, de criatividade e tal. Eu vejo que muita gente fala uma coisa que eu observo, né?
O brasileiro, quando vai para fora, ele é um cara que se destaca muito, né? Porque ele pegou ferramentas absurdas aqui de criatividade e tal, tem adaptação, mas também tem o cara que saiu. E ele então, alguns saem. Saiu. Então, se o cara saiu da Bahia, que é um lugar lindo, com uma praia maravilhosa, para ir para frio de Toronto, porra, esse maluco, ele tá com muito sangue nos olhos, ele vai fazer isso acontecer. Então, essa é a grande vantagem do brasileiro, a criatividade. Cara, eu gosto de trabalhar com brasileiro, acho o brasileiro criativo, acho o brasileiro guerreiro. E aqui, a gente tem muita burocracia. Tá bom, que é a parte ruim. Juros altíssimos, que é a parte ruim. Você tem aqui uma corrupção estatal absurda, que essa corrupção estatal impacta quem abre empresas, porque às vezes o empresário lá na ponta é extorquido por conta disso, e quando não é extorquido por conta de agentes públicos corruptos, ele é extorquido pela milícia, pelo tráfico de drogas, que vai pedir dinheiro para ele poder dar alguma proteção para ele no local. Essa é a realidade, esse é o mundo real do Brasil. Esse é o inaceitável que a gente começou a se adaptar. Não é? Agora, qual é a parte boa? Cara, é um mercado pujante. Nós temos 218 milhões de habitantes, pelo menos aí cento e poucos milhões de pessoas. Se você sabe vender, você tem 218 milhões pessoas com vontade de consumir, com vontade de crescer, jovens com vontade de resolver a vida deles. Não é todo mundo que está adaptado a essa mediocridade, não é todo mundo. Você tem gente que quer romper, tem gente que quer sair, tem gente que quer crescer. E esse cara está disposto a trabalhar. Então, assim, o brasileiro trabalha. Quando ele quer crescer, ele está disposto a trabalhar igual um camelo. Tá. Isso tudo é muito positivo no Brasil. Tem um lado do Flávio, eu vejo você muito afim de fazer legado, cara. Eu tô vendo aqui, né? Você é um cara, porra, legal pra cacete, inclusive, porque a gente vai ver outros caras que vão ser chamados de bilionário, o cara ele tá meio escondido, o cara tá ali ganhando dinheiro dele, fazendo coisa. E você tem talvez veio da educação, né, provavelmente, essa coisa de, porra, eu quero mudar a realidade do meu país. Eu acho que você conseguiu tanta coisa que você falou assim, cara, quer saber? Eu quero mudar o Brasil através da iniciativa privada que seja. Você bateu, obviamente essa pergunta você já respondeu, mas eu queria ouvir aqui. Já vê essa vontade sua de ir pra política, Flávio Augusto presidente, Flávio Augusto senador, porque dali você poderia fazer mudança? Ou você acha que a iniciativa privada é o lugar onde dá para fazer a mudança mais efetiva? Cara, com toda a franqueza, né? Eu abomino. Eu não quero entrar nesse submundo, entendeu, cara? Com todo respeito a quem está me ouvindo, com todo respeito acredita, ao submundo. E com todo respeito ao submundo, com todo mundo que está... eu sei que tem gente que acredita muito na política. Eu tenho 54 anos. De 4 em 4 anos o político batia lá na periferia, com a mesma balela, com a mesma conversa mole de sempre. Você volta lá hoje na periferia, é a mesma, a coisa está bem pior do que era antes. A gente olha você olha para o Brasil, a maneira como ele está estruturado. O setor público estupra a população. E eu falo isso com muita dor no coração. Cara, eu não sou afetado por isso. Eu tenho dinheiro, eu sou rico, mas o pobre da classe média é estuprado todos os dias. E defende. Mas eles criam um discurso para ele defender. Eu não tenho a intenção de desfazer essa crença. Mas você vai olhar lá o gasto público, cara. Se eu não me engano, esse ano o Brasil vai ter mais de 300 bilhões de déficit público. Ou seja, aí vai lá o governo pega dinheiro emprestado. Aí o juro vai lá para a estratosfera. Aí a galera fica cada vez mais pobre. Não consegue pegar dinheiro. Não consegue pegar, porque o juro está lá em cima. Mas por quê? Porque os caras estão lá andando de jatinho e comendo lagosta. Você entendeu? Às custas da população. É essa a realidade. Isso não vai mudar, meu caro amigo. Sim. Sinceramente. Criando discurso para você, cidadão, defender eles. Exatamente. Que é o pior ainda. Isso não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque existe uma coisa chamada Constituição Federal de 1988 que sustenta isso do jeito que é. E se você quiser mudar isso, cara, vai preso 30 anos porque você está querendo fazer golpe de Estado. Você entendeu? Então, não vai poder mudar. E pior, e se ainda tiver um congresso para mudar, tá arriscado a ficar pior. Porque toda essa regra do jogo visa beneficiar quem está lá em cima. Sim. É assim, sempre foi assim. Pode entrar direita, esquerda, centro, o que for. E eu vou te falar, o presidente da República não manda nada.
Eu tenho a mesma tese. Não é nada. Pra mim é uma empresa... É tipo assim, a Coca-Cola que tem a Fanta e tem a Sprite. Qual que você quer? Fanta ou Sprite? Eu sou a Coca-Cola. Coca-Cola. E eu defino. O cara é vitalício, meu irmão. Ele tá lá em cima, ele é vitalício, tá lá há 30 anos. Daqui, ele não depende de voto, não depende de ser eleito, não depende de nada. O cara tá lá em cima, ou seja, ele olha um presidente lá, um inquilino provisório, esse cara tá aí, qualquer coisa, dá um peteleco, ele sai. Sim, é um poder acima do... É um poder acima do cara que dá figura de pro. Tem um cara que tá na figura ali... Então, eu vou me meter num negócio desse? Entendi. Não tem como. Isso é um caso perdido. Mas você acha que pela iniciativa... Eu penso o seguinte, o Brasil não vai ser uma Suíça, ponto. Ok, vamos botar isso na cabeça. Mas também não vai ser uma Venezuela. Esse é um outro ponto. Também não vai ser uma Venezuela. Me traz isso, porque eu acho que a gente... Eu morei na Venezuela, né? Ah, morou? Morei. Numa época... Antes, quando o Hugo Chávez estava preso, né? Ah, tá. Você morou na Venezuela próspera. Isso, antes dele ter destruído o país. Então, vamos lá. A gente está vivendo um momento que eu acho que tem duas classes, né? Vamos botar assim. Uma de esperança, o Brasil vai ser a Suíça, e outra falando que o Brasil vai ser Venezuela. Não. Já sei que o Brasil não vai ser a Suíça. Sabe por que não vai ser a Suíça? Porque o dono do país não quer isso. Então, nenhum presidente vai... Quem são os donos do país? Por que o dono do país não quer isso? Porque do jeito que tá bom. Do jeito que tá bom, cara. Irmão, olha, eu ando de jato particular, eu moro em vários países, eu tenho dinheiro para isso. Sim. Esses caras têm o mesmo padrão de vida que eu, só que com esse dinheiro eu faço isso com o meu dinheiro. Claro. Eles fazem isso com o dinheiro da população. Sim. E você não quer perder esse padrão? Esses caras têm vida de bilionário. Sim. Esse cara tem vida de bilionário, anda de jatinho, fica nos melhores hotéis. Mas